E hoje estamos aqui para falar sobre espumantes. Ao meu lado, a sommelier da Taça e Prosa, Josi Ruiz. Vamos falar um pouco sobre os métodos de elaboração de espumante. Exatamente. Eu, como sou um perito em beber espumante, né? Que, aliás, são sensacionais, mas eu acho válido, né, Josi, a gente entender que cada espumante ou estilos de espumante tem o seu método de elaboração diferente. Sim. Então, aqui ao meu lado, Josi, vou deixar as honras para você, para explicar um pouco para a gente. Aliás, a gente está degustando hoje um Natur Pinot Noir da vinícola Arte Viva, que aliás tem vídeo no canal do YouTube, viu? Falando exclusivamente sobre espumante, com dica de harmonização. Aliás, no nosso Instagram tem a receita que a gente usou para harmonizar, então corre no Instagram ou também corre no YouTube depois que assistir esse vídeo para assistir o vídeo falando exclusivamente desse espumante. Mas sem mais delongas, bora lá, Josi, falar um pouco dos espumantes, método de elaboração. Fique à vontade aí. Bom, primeiramente eu super concordo com você, né? Que todos são maravilhosos. Sensacional. Mas assim, é super válido também a gente entender um pouquinho sobre o método de elaboração, porque isso pode mudar a tua experiência. Então, digamos que você está na sua casa maratonando o seu seriado favorito e você quer tomar uma espumante. Aí você vai lá, escolhe um método que ele vai te entregar um espumante muito pesado, que vai exigir uma harmonização. Então, isso vai acabar ficando um espumante mais cansativo. Então, entender um pouquinho do que cada elaboração de espumante vai te entregar pode com certeza mudar a tua experiência na hora de degustar um bom espumante. Você tá me dizendo então que se eu fizer a escolha errada do espumante, dependendo da ocasião, por exemplo, quero tomar um espumante solo. Se eu escolher o método errado, pode me estragar a noite? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Então, depende ali da tua vibe também, né? Se você tá procurando um vinho, um espumante leve, pra tomar solo, delicado, aquela coisinha, né, pra tomar um espumantezinho de boa. Beira da piscina, por exemplo. Aí você vai lá, escolhe um Nature com, sei lá, 50 meses de autólise, e ele vai ficar um pouco mais pesado, né? Então você entender. Vai ficar cansativo, né? Ele vai te exigir ali alguma coisinha pra você beliscar. Então, assim, se não é a tua proposta pra noite, escolher um espumante que tenha um método que te traga uma leveza, uma delicadeza, vai fazer a tua experiência de curtir aquele espumante muito melhor. Show de bola! O que faz sentido você entender, né, o que é cada método de produção, de elaboração, para justamente você saber qual a vibe que você tá. Saber escolher. Para beber solo, vou acompanhar, vou fazer uma harmonização, para justamente não errar. Eu acho dicas de ouro, então vamos lá, Josi. Então bora lá, né? Explica pra gente sobre cada um método aí. Vamos. E quais são os que existem, na verdade, Sim. Né? Bom, pra começar, né, o que é um espumante? O que é essa bebida aí que a gente tanto gosta, tanto aprecia, seja numa harmonização, seja numa data festiva? Bom, pra gente falar em um português mais claro, o espumante, ele é um vinho, tá? A gente que separa vinho é vinho, espumante é espumante. Não, o espumante, ele é um vinho que contém um nível significativo de gás carbônico, que faz ele borbulhar, ou seja, que faz ele ter essa asperlagem. Então, o que diferencia o espumante de um vinho tranquilo, né? O vinho espumante de um vinho tranquilo é justamente essa presença do gás carbônico, essa presença da perlagem. E, além disso, o que diferencia também são os residuais de açúcar. Sim. Então, nós vamos ter o brut, o nature, o extra brut, o moscatel, então, né, o doce. Então, essa diferença de teor de açúcar também é uma diferença do espumante para um vinho tranquilo. Show. E tudo isso vai agregar na tua experiência também. Bacana, que faz sentido, né? Se você está tomando ele solo ou acompanhado, ou seja, acompanhado, harmonizando com algum prato, seja ele petisco ou seja ele um prato principal. Sim. Show de bola. E aqui nós temos alguns desses métodos, tá? Inclusive de diferentes Isso. teor de açúcar, tá? É muita emoção. É que falar de espumante é muito bom, né? A gente dá vontade de beber e falar menos, né? Então aqui, eu vou começar pelo método Charmat. Esse aqui é o método Charmat. Ele é um extra brut, tá? Então, o que é o método Charmat pra gente começar?
nós falamos de espumante, nós podemos classificá-lo, no modo geral, aqui em 2 tipos de fermentação. Então, eu tenho o espumante de uma única fermentação, aqui vai entrar o vinho, o espumante de método ancestral, vai entrar o espumante de método Ast, que é o moscatel, e nós temos os espumantes de 2 fermentações, que é onde vai entrar o método Charmat e o método tradicional. Então, nessas 2 fermentações, que é o Charmat e o tradicional, no Charmat, vamos imaginar que eu tenho um tanque onde ele começa a fermentação, a primeira fermentação. Então, as leveduras, elas completam o seu ciclo de fermentação, transformando todo o açúcar em álcool. E aí, nesse período, o que acontece? O gás carbônico, ele é dispensado, não se fica com o gás carbônico. Então, há a necessidade de gerar uma segunda fermentação. Então, no método Charmat, se é adicionado mais açúcar naquele vinho, naquele espumante, e mais levedura, para que ele gere uma segunda fermentação, e aí, ao invés de liberar o gás, ele vai manter o gás. Então, nós vamos ter uma segunda fermentação, onde ele vai se manter esse gás, e aí que vai formar toda essa perlagem. Entendi. Isso tudo acontece no tanque? No tanque. Então, quando nós falamos do método Charmat, você lembra que ele é um método com a segunda fermentação no tanque. É muito comum o método Charmat, por exemplo, também em espumantes italianos. Inclusive, uma curiosidade aí, Show. Charmat, hoje ele é reconhecido com esse nome, porque um francês fez a patente desse nome. Mas o método, quem desenvolveu, foi um italiano chamado Martinotti. Tanto que na Itália não se fala método Charmat, se fala método Martinotti. Josi Luiz é cultura! Legal. Legal. E o que esse método de espumante vai te entregar? Então, ele vai ser um espumante mais delicado, sim, porém ele vai te entregar muita fruta, mais leveza. Tanto que é um método de espumante, por exemplo, perfeito para coquetel de empresas. Porque ele não vai ser cansativo, ele vai harmonizar com canapés, né? Então, ele é um método que é fácil de beber, né? Então, é perfeito. Aquela situação que nós contamos no começo do vídeo, o método Charmat seria o espumante perfeito para tua noite. Show! Entendeu? Show. E o que diferencia do método tradicional? E aí, quando nós vamos, então, para o método tradicional, que também ocorre a segunda fermentação, né? Então, tem aquele mesmo processo, acabou toda a fermentação. Essa segunda fermentação, ao invés de ser num tanque maior, ele é na garrafa. Esse é aquele lance da garrafinha de um quarto? Exatamente. Legal. Então, o que acontece? Esse espumante aqui, por exemplo, ele é um brut, tá? Esse era um extra, esse é um brut elaborado pelo método tradicional. Então, o que acontece? A segunda fermentação ocorreu dentro da garrafa. Então, ele fica um tempo, quando ele finaliza a fermentação, naqueles pupitres, né? Tipo um cavalete, é muito comum a gente visitar vinícolas e ter acesso a esse tipo de experiência. Então, ele vai sofrendo um processo de remoagem, que é todo dia ir lá girar um quarto. Ir lá, Todos girar os dias, gente. A gente visitou. É trabalhoso. A gente visitou a vinícola Velho Amâncio, Que é essa né, em Santa daqui. Maria, que é essa dessa vinícola do espumante Lavi. E realmente a gente viu lá, como é que fala o nome daqueles... É pupitre. É isso? Chama-se pupitre. Todos os dias vai lá e gira um quarto da garrafa. Eu acho um trabalho incrível. É incrível. trabalhoso também, É trabalhoso também, exatamente. Então, Incrível porque não é o que faço. Então, o que acontece? Esse método tradicional, ao contrário do método Charmat, ele vai sofrer aquele processo que nós tanto ouvimos falar, que é chamado de autólise. Então, na hora que ela termina essa fermentação, as leveduras, elas morrem. Então, elas se rompem dentro da garrafa, gerando aí aportando, na verdade, aromas, sabores, trazendo uma cremosidade maior em boca. Então, além das notas frutadas que nós encontramos no método Charmat, você vai encontrar nesse espumante notas que vêm desse período de autólise, que é pão, Quanto mel, maior a autólise, né? Tostado. Né? Né? Então, amêndoas, dependendo aí do tempo de autólise. Então, você ganha uma complexidade maior. Então, ele acaba sendo um espumante mais complexo, tanto Show. em aromas, tanto em sabor. Então, aqui a gente já tem um espumante, por exemplo,
que ele vai pedir uma harmonização. Uma feijoada, uma carne, abrir um espumante desse num Show. churrasco, por exemplo, é perfeito, né? Não que você não possa Tem uma acidez alta, né? não que você não possa bebê-lo solo, mas ele vai ser um pouquinho mais cansativo, né? Ele vai te pedir ali alguma coisinha para beliscar. Quanto mais autólice, mais complexo complexo é. Só para concluir aqui, a gente está falando do método Charmat. É legal frisar... Tradicional. Não, desculpa, mas a gente falou antes, é verdade. método Charmat. Não vamos atropelar a conversa, gente, né? A gente falou antes do método Charmat. Só que a gente está usando como exemplo um extra brute. Um brute é a mesma coisa, né? Segue a mesma regra do método O Charmat. processo é exatamente o mesmo. É legal O falar que isso vai como de- tá com extra brute, mas né? mas ele é diferente. O que diferencia nele? Quando a gente fala de brute, extra brute, nature, eu não estou falando de método, tá? Eu posso ter isso aqui é residual de açúcar. Tá? Entendi. Então eu posso ter um espumante método ancestral, brute, nature ou extra brute, ambos pro tradicional Charmat. O que acontece? Quando ele é um nature, né? Ele tem até 3 gramas de açúcar por litro, então ele é o mais seco de todos. E o extra brute tem O quantas extra gramas? brute até 8 gramas de açúcar. E E o o brute? brute, ele tem de 8 a 15 gramas de açúcar. Sensacional. Então tem Respondeu aqui, minha ó, dúvida. o seco, né? O mais com residual de açúcar maior e aqui o residual de açúcar menor. Aí depois nós temos também Legal. o meio seco, o meio doce. Que a gente vai aí- falar agora do moscatel, né? Que aí são residuais maiores. Exatamente. Exatamente. Já seguindo essa linha de açúcar, vamos falar em moscatel, né? Moscatel, né, gente, ó. Aqui ele é de farroupilha, né? Temos uma IP, indicação de procedência aí, que garante essa qualidade, ponto de maturação da uva moscato, que é perfeito para o moscatel brasileiro, que é muito querido fora do Brasil. E aí, quando nós falamos de um moscatel, eu já não estou falando mais de uma segunda fermentação, tá? Ele se enquadra no espumante de uma única fermentação. Então, o moscatel, o que acontece? Ele começa ali a fermentação no tanque. Quando ele atinge ali seus 7 graus, 7 de teor de álcool, por exemplo, é interrompida essa fermentação. E aí é engarrafado. Então, é por isso que o moscatel ele é doce. Porque eu vou ter o álcool, mas eu vou ter residual de açúcar também. Entendi. Entendeu? E é legal comentar, né, Josi? Me corrija se estiver errado, quem entende é você, né, eu. Né? Tem alguns espumantes do método moscatel, não sei se é método. do jeito É o que método AST, que chama. Entendi. É isso aí. Né? Que eles fazem alguma correção de açúcar. No caso da vinícola que a gente trabalha, que é a vinícola Belmonte, Ele não tem. ele não tem, né, correção de residual de açúcar. É o residual de açúcar da própria uva. Natural da própria Mas aí uva. é porque, assim, são pequenos produtores, É a mínima intervenção. filosofia Mas da aí isso vinícola. é para uma outra matéria para não estender muito. Isso. Né? Aham. Mas legal. Né? E assim, desculpa, Pode mas falar. vamos lá. E lembrando que a gente não falou do método ancestral, porque no método ancestral, lembra que eu falei no início do vídeo, a gente tem um vídeo exclusivo só desse espumante, então que lá a gente fala os detalhes, né, do que é o método ancestral, tá bom? Para não ficar repetindo muita conversa. Mas vai lá, Josi, continua que eu falo demais mesmo, viu? Então só pra gente concluir, eu tenho um espumante de 2 fermentações por 2 métodos diferentes, método Charmat, segunda fermentação no tanque, método tradicional, segunda fermentação em garrafa, espumante de uma única fermentação, que é o método AST, que é o nosso moscatel, e também o método ancestral, como ele falou no vídeo, temos um vídeo explicando mais, que também ele segue essa linha de uma única fermentação. E assim, é legal que você, sabendo isso agora, você vai escolher o teu espumante Com muito mais facilidade, de uma forma mais assertiva, porque às vezes você já pode até ter passado por isso, escolheu um espumante, pegou lá com 15, 12 meses de autólise e foi tomar e, não é isso que eu queria, tá muito forte, mas não é o espumante, talvez você escolheu o método errado. E legal, eu fico até ansioso, porque assim, e é nesses casos que acontecem, o espumante é ruim. Não é. Às vezes você escolheu ele na ocasião errada. Pra vibe Pra vibe né? que você tava. Então assim, não existe o vinho ruim, né? Existe aquele que você não gostou naquele momento. Então é legal você ter essa experiência ou ter esse conhecimento, né, Josi? Que não bate bola seria o quê? Um método Charmat, um vinho solo.
Exato. Um método tradicional, vamos puxar para algum petisco ou um prato. Um método ancestral, então, meu amigo, aí tem que harmonizar mesmo. Tanto é que tem a dica de harmonização no vídeo anterior. E se for um moscatel, meu amigo, experimenta com sorvete de creme, que fica incrível. Uma sobremesa fica sensacional, né, Fica Josi? sensacional. Show de bola! Eu acho que bacana. Josi, muito obrigado aí pela explicação, né? Prazer. Sempre, com certeza, a gente vai trazer mais conteúdos como esse. E se você ficou até o final e gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos, dá aquele joinha que ajuda muito a gente no canal. Tchim, tchim, Josi! Tchim, tchim. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até.